Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, sexta semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos inicia nos dizendo que Jesus foi para os povoados da região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica às margens do mar Mediterrâneo. Jesus certamente estava em Jerusalém, havia subido da Galileia em direção a Jerusalém, desceu as montanhas de Jerusalém e foi para Cesareia, essa cidade portuária no mar Mediterrâneo, que foi construída por Filipe, filho de Herodes, para homenagear o imperador. Uma cidade grande, bonita, tive a graça de visitar 3 vezes as suas ruínas, mas uma cidade monumental. E ali, ao redor daquela cidade, muitos vilarejos. E Jesus foi ali pregar a palavra. Porque essa é a missão de Jesus, anunciar a toda a gente a palavra. E no caminho, Jesus pergunta aos discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" E nós ouvimos as mais diversas respostas. Uns dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lança aquela pergunta: "E para vós, quem sou eu?" Essa pergunta de Jesus hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ela vem diretamente ao nosso coração. Ela é lançada sobre nós. Quem é Jesus para mim? Quem é o Senhor na minha vida? Qual é a importância que esse Deus homem tem na minha história e na minha caminhada? Como eu posso falar de Jesus para os homens? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu conheço Jesus, se eu tenho uma experiência real com Ele, se eu vivo na sua presença pela oração, pelos sacramentos, pela vida comunitária, eu posso de fato dar um testemunho real e verdadeiro sobre Jesus. Certamente, irmãos e irmãs, para quem não se compromete com o Evangelho, com o trabalho da igreja, para quem não tem vida de oração profunda, Jesus é apenas um fato do passado. É um personagem histórico. Um homem que fez um grande sacrifício, morreu na cruz. Mas será que esses que assim o entendem creem no poder da sua ressurreição? Creem que ele venceu a morte? Creem que Ele está presente na vida da igreja através da palavra da Eucaristia? Creem que Ele está no meio de nós, como nós cremos, porque Ele disse: onde 2 ou 3 estivessem reunidos, Ele estaria ali no meio? Será que essas pessoas de fato acreditam em Jesus? Porque para falar de Jesus, para dizer quem Ele é para mim, eu preciso ter feito uma experiência pessoal, um encontro pessoal com Jesus. Isso se dá onde? Na oração, no encontro com o Senhor na Eucaristia, num retiro espiritual, na leitura da palavra. Tudo aquilo que o Senhor deixou na sua igreja como meio de chegarmos a Ele, deve nos conduzir a essa experiência pessoal do seu amor. Mas quem não se compromete com a vida comunitária, nunca vai experimentar a presença de Jesus e jamais será capaz de dizer do fundo do coração quem é o Senhor para ele. Essa é a pergunta que eu quero te deixar hoje.
Quem é Jesus para ti? Que Deus te abençoe e até amanhã.